A verdade deve ser dita. A verdade deve ser dita. Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. Eu estou aqui novamente, meus irmãos, para rogar a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, que chegou a hora. É tempo de voltar ao Evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Sim, meus irmãos. Por que vocês têm que fazer isso hoje? Porque, infelizmente, nas denominações, ou melhor, nas denominações não existe nenhuma denominação no Brasil, nesse país, que esteja pregando o Evangelho genuíno. Não está pregando o Evangelho genuíno, porque o Evangelho que eles pregam é sempre misturado com alguma coisa. Pode ser com o comércio, com o misticismo, com o dízimo, com outro Jesus, com outro Evangelho. Enfim, com várias coisas misturadas. E por isso, por essa causa, que é algo sério, é algo real que está acontecendo, não existe nenhuma denominação nesse país que esteja pregando o Evangelho genuíno. Então, esses pastores, bispos e apóstolos que estão por aí nessas denominações, eles estão vindo pregando para você um outro Evangelho. O Evangelho que já foi muito além do Evangelho genuíno de Cristo. Já é um Evangelho misturado de outro padre pervertido, que não serve mais para a sua vida. E você, que está em Cristo, não deve tolerar isso em tempo algum. Então, chegou a hora de você fugir disso, escapar, sair fora, de forma urgente, sair correndo, sem olhar para trás, e voltar imediatamente para o Evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. Como essa mensagem aqui está dizendo para você, de forma muito clara e simples. É isso que você tem que fazer hoje. Faça isso que você vai se dar bem. E ao fazer isso, estimule seus irmãos a fazerem o mesmo, para que assim você, eu, os nossos irmãos e a igreja de modo geral possam estar voltando para o Evangelho genuíno, para que assim possamos estar vivendo de um modo digno do Senhor Jesus, para o seu inteiro agrado, e de um modo digno do Evangelho também. É isso que tem que acontecer em nossas vidas hoje. A igreja precisa fazer isso, precisa acordar, precisa sair desse sono, precisa sair dessa coisa pervertida que se chama Evangelho misturado entre o padre pervertido. É isso que nós temos que fugir. É desse Evangelho que nós devemos fugir e escapar, porque ele só está nos levando para mais erros, para coisas pervertidas. Está pervertendo a nossa consciência, a nossa fé. E assim vamos nos distanciando da verdade cada vez mais. O Senhor Jesus não quer que isso aconteça com nossas vidas, mas Ele quer nos fazer voltar. Voltar para o que é certo, para o que é verdade, para o que é aprovado por Ele. E o que Ele aprova é o Evangelho genuíno, puro e simples, onde nós devemos permanecer, para que possamos permanecer na verdade desse Evangelho, para sempre. Então, meus irmãos, essa mensagem aqui é muito clara e simples. Dá para entender, dá para compreender. De tão evidente que é. Então, que nós possamos fazer isso hoje, para que assim possamos estar dentro daquilo que o Senhor Jesus aprova, que é o seu Evangelho, o Evangelho que Ele pregou. Esse Evangelho que Jesus pregou é o Evangelho genuíno. É para esse Evangelho que devemos voltar hoje, para que assim as boas consequências desse Evangelho possam acontecer em nossas vidas. Os bons resultados, aperfeiçoadores, têm que acontecer em nossa vida por causa desse Evangelho, para que possamos fazer tudo por causa desse Evangelho, que é genuíno, puro e simples. Então que isso possa acontecer com a sua vida e com a minha vida, e com a vida da igreja de modo geral, em nome do Senhor Jesus. Mas além dessa mensagem inicial, meus irmãos, sobre o Evangelho, eu vou ler aqui mais uma mensagem que também vem da parte do Senhor Jesus para a sua vida, para a minha vida, para a vida dos nossos irmãos e para a vida da igreja de modo geral. Ele quer que cada um de nós hoje possa ouvir essa mensagem. Temos que dar ouvidos ao que o Senhor Jesus vai nos dizer através dessa mensagem aqui que ele envia hoje para cada um de nós. Então, o nome dessa mensagem é Cheio do Espírito. Sim, meus irmãos, o Senhor Jesus quer que sejamos cheios do Espírito, cheios de toda a plenitude do Espírito. Cheios mesmo, não cheios apenas de língua, não, mas de fato e de verdade. Temos que ser cheios do Espírito, de palavra, de fato e de verdade. É isso que tem que acontecer. Tem muitas pessoas por aí que dizem que são cheios do Espírito, mas é só de língua. Só de língua. Mas
Não devemos ser assim. Devemos ser cheios do Espírito, sim, de fato e de verdade. De forma evidente. As pessoas têm que ver que somos assim. Pessoas cheias do Espírito de forma evidente. As pessoas têm que dar esse testemunho a nosso respeito. De que somos cheios do Espírito. Então, essa mensagem aqui vai falar sobre essa questão. Mas antes de ler essa mensagem em si, eu vou ler um texto aqui das Escrituras que vai relatar a história de um homem que era cheio do Espírito. Esse homem se chama Estevão. E o texto que eu vou ler está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículos do 8 ao 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10. Está escrito assim: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, meus irmãos, Estevão era um homem cheio do Espírito, mas não de língua, mas de fato e de verdade. Porque ninguém conseguia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, porque ele estava cheio desse Espírito. E o Espírito Santo na vida dele produziu esse resultado, de ninguém conseguir resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. E isso tem que acontecer com você hoje, meus irmãos. Com cada um de vocês. Tem que acontecer a mesma coisa. Porque o mesmo Espírito do qual Estevão estava cheio é o mesmo Espírito que está hoje em nossas vidas. É o mesmo Espírito do qual nós temos que estar cheios também. Para que os resultados de sermos cheios do Espírito Santo possam ser vistos por várias pessoas. Então, as pessoas têm que dar testemunho a nosso respeito de que estamos cheios do Espírito. Elas têm que comprovar isso em nossas vidas. Então chegou a hora de nós sermos cheios do Espírito. Cheios do Espírito mesmo, na prática, de fato e de verdade, como aconteceu aqui com Estevão. Então, nós temos que ser cheios do Espírito hoje, para que a nossa prática seja uma prática evidente, que mostre de fato e de verdade que somos cheios do Espírito. Então isso tem que acontecer. E o objetivo dessa mensagem aqui, que vem da parte do Senhor Jesus, que se chama cheio do Espírito, é para isso. Para que possamos começar a ficar cheios do Espírito. Cheios do Espírito para sempre. Sem nenhuma variação. Sem nenhuma sombra de mudança. De intensidade. Não, meus irmãos. Temos que ser cheios do Espírito para sempre. Para que os bons resultados disso possam acontecer em nossas vidas. E essa mensagem aqui vai nos falar a respeito dessa questão. Então eu vou ler essa mensagem aqui e ela fala, e ela começa assim: Está escrito: E não vos embriagueis com o vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Meu irmão, quem está cheio do Espírito não pode ter em sua vida os mesmos efeitos que a embriaguez do vinho pode levar uma pessoa a ter, como, por exemplo, atordoamento mental, levando-o a pensar, falar e agir como se estivesse fora de si, diante de várias pessoas, que não podem pensar, chegando ao ponto de dizer que estamos embriagados. Leia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 13. Meu irmão, quando alguém está cheio do Espírito, o próprio Espírito faz com que a pessoa possa pensar, falar e agir com equilíbrio, sensatez e sobriedade, para não dar nenhum motivo a algum indouto ou incrédulo de dizer que tal pessoa está louca. Meu irmão, se alguém estiver de fato e de verdade cheio do Espírito, ele nunca vai ser levado pelo Espírito a fazer nada que seja visto como confusão, loucura, como está acontecendo em muitas denominações por aí, onde vemos claramente que isso não é feito para a edificação de ninguém,
porque nada disso está sendo feito com decência e ordem, e sim com indecência e desordem, por aqueles que, por causa dessas práticas de profetizar, falar em línguas e de danças giratórias, se consideram mais espirituais do que outros. Meu irmão, quando alguém é cheio do Espírito, o próprio Espírito produz resultados em sua vida, resultados de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de fidelidade, de mansidão e de domínio próprio. E todos esses resultados acontecendo em sua vida prática, neste mundo, é o que faz todas as pessoas te verem como alguém que tem vida exemplar, vida sensata, justa e piedosa, vida que vive no Espírito e que anda também no Espírito. Meu irmão, quando alguém é cheio do Espírito, o próprio Espírito é aquele que o guia a toda a verdade. E isso significa que ao longo de sua vida em Cristo, ele só vai pensar, falar e agir de acordo com a verdade que se enraizou em sua vida, de tal forma que nunca mais vai sair. Meu irmão, quando alguém é cheio do Espírito, seu objetivo é falar apenas a verdade, é deixar a mentira, é pregar o Evangelho genuíno de Cristo, é não ensinar outra doutrina, é não mercadejar e nem adulterar a palavra de Deus, é não deturpar as Escrituras, é não pensar em coisas terrenas, é não provocar escândalos e divisões. Quando alguém é cheio do Espírito, seu objetivo é não pregar um outro Jesus, é não transformar a graça de Deus em libertinagem, é não dar crédito a qualquer espírito, é nunca fazer alguém tropeçar, é fugir do amor do dinheiro e das riquezas e da prosperidade financeira, e é o de ser fiel até a morte. Meu irmão, quando alguém é cheio do Espírito, ele não fica na hipocrisia ou na dissimulação de muitos que se introduziram em nosso meio, tendo a ação de fingir sentimentos ou intenções, porque quem é cheio do Espírito não consegue ser dissimulado ou fingido, porque o seu caráter é forjado pelo Espírito da verdade. Então, meus irmãos, essa mensagem é muito esclarecedora. Essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus é muito esclarecedora. Ela tem o objetivo de tirar as nossas dúvidas sobre essa questão de ser cheio do Espírito, para que não sejamos cheios do Espírito só de língua, mas de fato e de verdade, na prática. Meus irmãos, aqueles que são cheios do Espírito têm que ser vistos assim pelas pessoas. São as pessoas que serão as testemunhas daqueles que hoje têm que ser cheios do Espírito, porque as práticas das pessoas que são cheias do Espírito são vistas, são evidentes e são muito claras aos olhos das pessoas. As pessoas conseguem ver e enxergar e notar quem é cheio do Espírito de fato e de verdade e quem é cheio do Espírito só de língua, mas não de fato e de verdade. Então, meus irmãos, que essa mensagem que veio da parte do Senhor Jesus sirva para nos edificar a nossa vida hoje. Ela tem esse objetivo, mas para que possamos edificar as nossas vidas, temos que ser cheios do Espírito, para que assim esse Espírito, o Espírito Santo em nossas vidas, que é o Espírito da verdade, possa nos guiar a toda a verdade. Então, nós possamos dar valor e importância ao fato de sermos cheios de Espírito, de fato e de verdade. Isso tem que acontecer em nossas vidas hoje, para que possamos ser pessoas que são aprovadas pelo Senhor Jesus. Aqueles que são cheios de Espírito são aprovados pelo Senhor Jesus em tudo que praticam, no modo de pensar, de falar e de agir. É isso que tem que acontecer com nossas vidas hoje, mas tem que acontecer de fato e de verdade, com sinceridade, com seriedade. É isso que tem que acontecer. Então, que você, eu e os nossos irmãos possamos buscar isso, querer isso mais de tudo, mais do que tudo, querer ser cheios do Espírito, cheios mesmo, de forma evidente, para que na prática daquilo que vamos fazer em Cristo, as nossas boas obras, possam evidenciar
de forma clara e simples diante de todas as pessoas que somos cheios de Espírito, sim, e que ninguém possa resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual nós iremos falar, que é o Espírito pelo qual nós devemos estar cheios. Então que isso possa acontecer comigo e com você, em nome do Senhor Jesus. Amém.